Frango ou whey protein? Qual é o melhor para você? A gente teve esse vídeo publicado bem curtinho, 12 minutinhos, para a gente entender, na opinião desse cidadão aqui, qual seria a melhor fonte de proteína para a gente ingerir na nossa alimentação. Eu tenho uma opinião, vou compartilhar ela no final desse vídeo, mas evidentemente eu quero ouvir o que esse cidadão tem para nos dizer. Inclusive é um vídeo que foi bastante representativo aqui, mais de 400 mil visualizações, postado há 7 meses atrás. Então não se esquece, antes de a gente começar o vídeo, se inscreve nesse canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, que, como sempre, quase dia sim, já não tem conteúdo chegando por aqui. Bora assistir esse vídeo. Peito de frango ou whey protein? Qual é a melhor fonte de proteína para os seus músculos? No vídeo de hoje, em mais uma batalha nutricional, eu vou te contar se o peito de frango, que é uma opção mais natural e até mais barata, se ele dá conta do recado, ou então se o whey protein é mesmo necessário para o ganho de massa. Quem não faz academia pode tomar whey protein? É verdade que frango tem hormônio e que whey é bomba? Me conta nos comentários o seu preferido para ganhar proteína e bora desvendar todos os mitos, começando a batalha pelo alimento que está no prato de muitos brasileiros, marombas ou não, o peito de frango. O peito de frango é a carne mais consumida do Brasil, mas isso não é por acaso. Com a perda de compra do nosso dinheiro, o quilo de um peito de frango chega Custo-benefício altíssimo. a ser 3 a 5 vezes mais barato que o quilo de cortes bovinos. E vou te dizer, se você não se lembra, se você é muito jovem, há pouquíssimo tempo atrás, a gente pagava na casa de 8 a 12 reais o quilo do peito de frango. Hoje, o padrão é que a gente encontra na casa de 20 reais. A 100, filé mignon e contrafilé. Além de ser acessível, o frango é uma excelente fonte de proteína. Para você ter ideia, 100 gramas de peito de frango tem 22,5 gramas de proteína, mais do que os 18,4 gramas do acém bovino e os 12,6 gramas de 2 ovos. Mas algo ainda mais interessante no frango é o seu teor de gorduras. 1 quilo tem 6 vezes menos gorduras totais que a carne vermelha e apenas 0,6 Depende do corte, né? Mas é predominantemente uma carne mais magra de gramas de fato. gordura saturada, bem menos que os 6,3 gramas da carne. Isso é ótimo, considerando que reduzir o consumo de gordura saturada ajuda a controlar o colesterol do sangue, diminuindo o risco de entupimento das artérias e morte por doenças cardiovasculares. Além, é claro, de ajudar no emagrecimento para quem busca alternativas de proteína mais magra. Mas não se engane, eu tô falando aqui do peito de frango, que é uma das partes mais saudáveis do frango. Se você comer aquela coxa com a pele esturricando, vai comer tanta Empanado, pior ainda. gordura ou mais do que na carne vermelha. Você sabia disso? O melhor é preparar o frango sem pele, grelhado ou no forno sem óleo, ao invés de frito, beleza? Assim como Fritadeira o preparo elétrica também vai bem, e desfiado, tá? Cozido. Tu pode preparar ali o frango cozido com um pouco de água e sal, e depois que tu cozinhar, tu tira a água, chacoalha a sua panela, método raiz, ou desfia com garfo, método Nutella. Tu coloca o teu tempero, chimichurri, tempero baiano, cara, proteína para refeição principal, almoço e janta, proteína para tu fazer um sanduba natural durante o período da tarde, por exemplo. influencia na quantidade de gordura do frango, o cozimento adequado do peito também facilita a digestão. Isso acontece porque o aquecimento provoca uma mudança na estrutura das proteínas, facilitando Esse é para qualquer proteína, cara. a quebra em partes menores que vão ser aproveitadas pelo seu corpo. Além disso, comer pedaços de frango dá saciedade, não só pelo volume do alimento preenchendo seu estômago, mas também porque o alto teor de proteínas aumenta os níveis de hormônios que desaceleram o esvaziamento do estômago. O alimento fica mais De fato, e nesse contexto aqui, a mastigação do peito de frango é superior para a saciedade quando comparada ao whey protein, que é uma proteína que tu vai beber, então não deixa de ser uma caloria líquida, tá? tempo sendo digerido no estômago antes de ir para o intestino, o que te ajuda a comer com moderação. E dá tempo do corpo liberar ainda mais hormônios de saciedade por isso, tornando um frango um excelente alimento para controlar o peso. Por falar em hormônios, existe a ideia de que o frango recebe o hormônio do crescimento e de que Balela. nós acabaremos comendo essas substâncias também. Mas esse é um dos maiores mitos sobre o frango. No Brasil, é proibido colocar hormônio na ração de animais, pessoal, desde 1976, assim como é proibido em Se tu encontrar, não é para acontecer isso, uma propaganda de que aquele frango não tem hormônio, tu tá caindo no conto do vigário, cidadão. Nenhum frango pode ter hormônio, isso aqui é muito velho. injetar hormônios nas aves desde 2004. Os frangos são maiores hoje em dia por causa da seleção de animais maiores para se reproduzirem e também por causa de melhorias na alimentação das aves, que recebem rações mais nutritivas, o que estimula um desenvolvimento mais saudável Ora, se não é a ciência evoluindo. que permite o crescimento. Seria até inviável para os produtores comprarem e aplicarem as injeções de hormônios. O custo ultrapassaria o valor da própria Até caiu a caneta que, meu Deus, esse é o argumento que é, assim,
Se tu escuta isso daqui e você continua acreditando que a indústria malvadora está colocando o hormônio no frango, cidadão, o que não faria sentido comercial. Então, nada de uso de hormônio para criar um super frango. Pode comer o seu peito de frango tranquilo, que é super saudável, e sim, quando combinado com uma boa fonte de carboidratos como arroz e batata, cria uma refeição que dá saciedade e energia para o pré vegetais, coma vegetais. e para o pós-treino. Mas há quem escolha uma alternativa bastante prática para consumir mais proteína: o whey protein. Será que o whey consegue substituir o frango? Ou será que é até melhor que o frango para quem quer ganhar massa muscular? O whey é um dos suplementos de proteína mais Minha opinião, consegue substituir e não é superior. consumidos no Brasil e no mundo. Traduzindo do inglês, whey significa soro do leite e protein significa proteína. É uma proteína do leite de vaca que na verdade veio da indústria do queijo. Em uma das etapas de produção do queijo, a coalhada é separada do soro e usada para fabricar o queijo. E o soro do leite, por muito tempo, ia para alimentação de animais ou era descartado, até que a indústria percebeu que esse soro líquido rico em proteínas poderia dar origem a um novo produto, que valeria até mais do que o próprio queijo: o whey protein. Não demorou para que o whey virasse febre entre o pessoal que treina e que quer consumir mais proteína. Até por isso surgiu a ideia de que o whey era bomba. Mas não tem nada disso, galera. Bomba é o nome popular dos medicamentos anabolizantes, derivados principalmente da testosterona, que é um hormônio que estimula o crescimento dos músculos. Eu já falei como a bomba pode gerar efeitos muito perigosos em um vídeo aqui. Mas tomar whey é completamente diferente de usar bomba. O whey Posso ser sincero com vocês? É uma mera especulação da minha parte, tá? Eu tô com 27 anos, atualmente quase 28, e eu tenho a sensação que a gente teve um período da história do fitness aqui no Brasil, onde muitos atletas de fisiculturismo começaram a ir para o meio mainstream, a ir para canais abertos e esse tipo de situação, e lá eles eram, aparentemente, na minha percepção, proibidos de declararem o uso de esteroides anabólicos, como hoje, por exemplo, muitos deles fazem de uma forma muito mais aberta. E isso fazia com que ficasse a sensação para as pessoas que estavam assistindo de que todos aqueles resultados eram decorrentes dos suplementos que muitas vezes eram divulgados juntamente com os atletas também. Então, essa correlação ela acabou acontecendo e as pessoas começaram a associar, poxa, é impossível o whey protein não ser uma bomba, não ser um esteroide anabolizante. Afinal de contas, o cara tá desse tamanho com 5% de gordura corporal, a cidadã tá com 10% de gordura e com um glúteo que parece uma cabeça tomando whey. Não. Inclusive as pessoas diziam, eu não quero tomar whey, porque eu não quero ficar muito forte. Quem nunca ouviu essa, né? não tem hormônio nenhum na composição. É simplesmente proteína purificada do leite e que pode vir em 3 versões: whey concentrado, A Dimona é uma marca que nasceu há muitos anos atrás. Já se inscreveu para me ajudar a pagar o YouTube Premium aqui, cidadão? A personalização. isolado e hidrolisado. Me conta aí se você já sabe quais são essas diferenças. O whey concentrado recebe esse nome em referência ao processo de produção que deu origem ao whey, que simplesmente concentra proteínas. Ele tem ali na casa de 70% de proteína e os melhores do mercado têm cerca de 80%. Ou seja, uma dose ou scoop de whey concentrado de 30 gramas tem entre 21 e 24 gramas de proteína, e o resto é uma mistura ali de gorduras do próprio leite e carboidratos como a lactose. Muito pouca gordura, tá? Predominantemente carboidratos. Cuidado, porque muitas vezes, para dar um sabor gostoso ao whey, para ele não ficar com aquele cheiro e gosto de cimento, muitas marcas colocam mais carboidratos e gordura. É verdade, tem marcas que, inclusive, os wheys que são, por exemplo, denominados como Best Whey, ou que remetem melhora de sabor naquela proteína em pó, eu acho que eles deixam isso muito claro no marketing. A proposta deles é atingir o melhor sabor possível, ainda que eles tenham que abdicar de uma porcentagem de teor de proteínas. Então sempre confira o rótulo comparando a quantidade de proteína em relação a 100 gramas de produto, e não em relação ao tamanho da dose que o fabricante estipula. Um whey protein de 80% de proteína vai ter 80 gramas de proteína a cada 100 gramas. E olha que eu já vi whey com 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. O resto tudo carboidrato e gordura. Já imaginou? Já o whey protein hipercalórico, isolado... pessoal. Ó, se vocês quiserem, para não caírem no conto do vigário, esse whey que ele está dizendo aqui se chama Nutri-Whey. Opa! Nutri-Whey. Isso aqui não é whey, tá, pessoal? Isso aqui é hipercalórico. O hipercalórico, ele tem por característica ser um suplemento voltado para um aumento de calorias, tá? E esse whey é da Integral Médica, que é uma das melhores marcas de suplementação do mercado da América do Sul.
Então, assim, não vamos julgar a marca por um só produto, mas eu acho completamente desnecessária a rotulação e a embalagem do Nutri-Whey sugerindo que aquilo de fato é um whey protein. Muito provavelmente desse que ele está dizendo. Pode ter até 90% de proteína. Ele passa por um processo de filtragem mais eficiente, que remove a gordura e quase toda a lactose. Você pode até pensar que ele é uma excelente opção para uma pessoa que segue uma rotina de atleta e que qualquer grama de proteína a mais é milimetricamente considerada. Mas o problema é que o whey isolado é bem mais caro também, podendo chegar até quase o dobro do preço do concentrado, dependendo da marca. Vale a pena esse valor a mais? Não existem vantagens, pessoal. Por causa de salvo exceção do indivíduo ser intolerante à lactose, e eu vou além, tá? Se tu é intolerante à lactose, eu sugiro que você vá atrás de proteínas veganas. Por exemplo, a própria Growth, que ele está usando aqui de exemplo, tem alguns blends veganos e outras marcas também tem hoje no mercado, que misturam proteína de ervilha com proteína de arroz. Essas proteínas, elas conseguem atingir o que a gente chama de pontuação dias, que é basicamente a digestibilidade da proteína e a capacidade da gente pegar aquela proteína e fazer bom uso dela, a gente consegue ter uma captação, gestão e absorção efetiva daquele suplemento, ela basicamente se equipara com whey protein. Só que tu vai pagar muito mais barato nesse blend vegano do que no whey isolado, por exemplo, na grande maioria dos casos, tá? Então uma dica para tu economizar seu dinheirinho. 10% a mais de proteína? Olha, se você não é um atleta de alto desempenho que pode nem assim pagar por essa diferença, não vale a pena. Não compensa. Mas tem uma situação que pode sim ser interessante você usar o isolado, que é para pessoas com intolerância severa à lactose. Se tu pegar proteína vegetal, tu não vai ter a lactose, porque evidentemente elas não vieram do leite. Apesar do whey concentrado já ser bem baixo em lactose em relação ao leite puro, para quem tem intolerância grave, ele pode sim disparar problemas. Agora, se tu não tolera o paladar, aí sim tu pode ir pro whey isolado, se você quiser. Compra o sagezinho de proteína vegana e faz o teste antes de você comprar o isolado. Problemas intestinais. E com o isolado não tem isso, porque o teor de lactose é quase zero. Mas e o whey hidrolisado? A diferença é que o whey hidrolisado aqui é basicamente uso hospitalar, pessoal. Eu nunca prescrevi isso para ninguém na minha vida. Vem com a proteína do leite quebrada em partes menores, os aminoácidos. Mas por muito tempo isso aqui foi sugerido como o melhor suplemento para perder gordura, porque ele tem um teor zerado de carboidratos praticamente. Ou seja, ele vem com a proteína pré-digerida, o que facilita a digestão e a absorção rápida dos aminoácidos em pessoas que precisam ter a proteína rapidamente disponível. Como cai muito carboidrato, inclusive, o sabor disso aqui é horrível, tá? No sangue. Por exemplo, atletas de alto desempenho que acordam e depois de 15 minutos já tem que estar treinando. O whey protein hidrolisado para esse tipo de situação faz sentido. Ele também... Não acho, pessoal. O atleta que vai treinar depois de 15 minutos, ele pode, treinar em jejum, pelo fato de que ele tem o estoque energético proveniente do dia anterior, o estoque de glicogênio, especialmente muscular, e ele pode também usar, se porventura o atleta quer consumir alguma coisa de rápida absorção e digestão, algum carboidrato de rápida digestão, como por exemplo a suplementação de maltodextrina. É desnecessário você utilizar uma proteína antes de treinar, também pelo fato de que a proteína não é um substrato energético. Então usar a proteína como pré-treino, na regra, não é a melhor ideia do mundo, pensando em performance. É útil para dar proteína para pessoas que fizeram cirurgia justo. Bariátrica, que perderam uma parte do estômago. O estômago é importantíssimo na digestão de proteínas. E aí sim, vale a pena investir em um whey hidrolisado e pagar incríveis R$300 ou mais por um. Ainda tem outras alternativas, tá? Também dá para testar o whey isolado. Eu tenho pacientes bariátricos aqui no consultório que lidam bem. Inclusive, tenho pacientes que lidam bem com o concentrado, tá, pessoal? Mas aí é muita particularidade de cada um. Pote de 1 kg. Agora, se você é uma pessoa comum que só quer ganhar uma massa muscular tranquilo na academia, vai de concentrado mesmo, meu irmão. Não fique inventando moda. Talvez nem esse. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai te atender muito bem e você não vai gastar tanto quanto os outros. Então parece que para quem precisa de proteína, o whey seria o ganhador da nossa batalha. Afinal, o frango tem 22,5 gramas de proteína a cada 100 gramas e o whey concentrado tem até 80 gramas. Será mesmo? Olha, fazer escolhas para uma alimentação do dia a dia não é tão simples quanto parece, eu sei. Ainda mais quando você está em busca de resultados na academia ou mesmo em busca de mais saúde. Eu já vou te explicar por que nem sempre o whey é a melhor escolha, mas antes eu quero te apresentar uma solução para que em 2025 você nunca mais tenha dúvidas sobre o que comer. E essa solução se chama Livan. Jabazinho, né? Vamos pular aqui. Armitinha, fitness. Whey Protein. Ele serve para qualquer um? Chegou a hora de descobrir quem ganha a nossa batalha nutricional. Peito de frango ou whey? Amor, acho que não tem solução pro meu caso.
A essa altura do campeonato já tá inscrito, né? Pra me ajudar aqui e a gente pular essa propaganda Essa juntos. batalha ganhando por causa de uma maior concentração de proteínas por porção e mais um ponto pela praticidade. Não tem A praticidade conta muito, a concentração tanto quanto óbvio, né? É um pó. Mas em relação à praticidade, sim, e talvez essa seja a principal recomendação do uso da proteína em pó. Dificuldade de consumir essa proteína durante o dia por quesito de volume mesmo, especialmente mulheres se relatam muito aqui no consultório que tem dificuldade para consumir grandes volumes de proteínas, carne, por exemplo, ovo, laticínios, etc. E rotina de dia a dia, né? Nem sempre pegar uma marmita com frango será a sua melhor opção no período da tarde, ainda que isso seja bastante debatível. Tu pode, talvez, aumentar a tua proteína do café da manhã, almoço e janta, que são refeições que você normalmente come um pouco mais, e deixar o teu lanche da tarde, supostamente, sem proteínas. Isso não seria exatamente um problema para a grande maioria da população, tá? maneira mais fácil de obter proteína de forma rápida do que tomar um copo de whey. Mas será que ele vence nos outros aspectos? Bora falar das calorias. Uma porção de 100 gramas de peito de frango e uma dose de 30 gramas de whey tem a mesma quantidade de proteínas e cerca de 120 calorias. Então, nesse caso, calorias nós temos um empate. Mais um aspecto, diversidade de nutrientes. O peito de frango se destaca porque ele é um alimento de fato, né? Um alimento com várias vitaminas, B3, B5, B6, fósforo, selênio e vários outros minerais. Já o whey tem 15% da nossa necessidade diária de cálcio, enquanto o frango não tem quase nada. Mas o whey tem uma composição nutricional menos... Mas como ele próprio coloca aqui, essa porcentagem pode mudar de marca para marca, mas é pouco, tá? Tu precisa de laticínios na sua alimentação, leite, queijo, iogurte, para você conseguir atingir essa recomendação variada em geral. Então, ponto para o frango. Mais um aspecto, saciedade. Apesar dos dois serem grandes fontes de proteína que aumentam a saciedade, a diferença é que o frango é um alimento sólido. Uma comida sólida exige que você mastigue e coma mais lentamente. Assim é fácil para o cérebro entender que você comeu. Já no whey, você mistura o pó com um líquido e toma rapidamente sem mastigar. Então o frango vai te deixar mais saciado que o whey. E pensando em saciedade, que é importante principalmente para quem quer controlar calorias e perder peso sem sentir fome, o peito de frango sai em vantagem. Próximo aspecto, processamento do alimento. O peito de frango é um produto minimamente processado. Ele basicamente foi limpo, embalado e resfriado. Essa é uma classificação que eu discordo bastante, tá, pessoal? Porque a gente está colocando praticamente o whey e Nutella no mesmo patamar aqui. Antes de chegar na sua mesa. Não tem conservantes ou mudanças na sua composição natural. Mas e o whey? Do ponto de vista técnico, o whey é um suplemento alimentar, então ele não entra tecnicamente nessa classificação de processamento tradicional. Mas se a gente fosse considerar os ingredientes, o whey seria pelo menos um produto processado. Isso porque o soro do leite concentrado é uma versão modificada do produto original, o leite. E o whey tem adição de emulsificante para melhorar a textura, que é a lecitina de soja que vem do óleo de soja. Já algumas versões de whey com sabores diferentes têm aromatizantes e adoçantes artificiais. Então por isso o whey seria classificado como um produto ultraprocessado. Portanto, ponto para o frango. A gente entra numa mesma classificação para o whey protein, para um chocolate, para um creme de avelã, e evidentemente a característica dos alimentos é completamente diferente, o impacto metabólico deles é completamente diferente. Então, uma classificação que a gente tem aqui no Brasil que eu particularmente discordo veementemente, tá? O que é mais natural. Não sei se eu daria um ponto a mais pro frango por conta disso. E último aspecto, o preço. Colocando na ponta do lápis, o quilo do peito de frango sai em torno de R$16, com um total de 225 gramas de proteína. Tá barato esse frango aqui, hein? Enquanto 1 kg de whey concentrado sai em Pagando 20 aqui em Sorocaba? Deixa aí nos comentários quanto tá pagando. torno de R$120. Pelo menos 8 vezes mais que o frango, mas com apenas 3 vezes e alguma coisinha ali a mais de proteína. Ou seja, é mais barato você comprar 1 kg de frango pensando em proteínas do que comprar 1 kg de whey. É claro que você está pagando pela praticidade de não ter que cozinhar a proteína toda vez que você toma, mas na nossa batalha, o último ponto é do frango, que vence por 5-3. O whey protein até pode ser usado por causa das suas vantagens e praticidade de concentração proteica, mas é uma opção estratégica como um complemento à dieta, especialmente para quem quer ter ganho de massa, mas não como substituto de alimentos naturais. No fim das contas, é o equilíbrio ali e uma boa consulta com um nutricionista que vai te apontar qual é a escolha ideal no seu caso. Fechado? Me conta nos comentários com a hashtag. Vou contar um pouquinho para vocês, pessoal. Na minha rotina aqui, eu uso whey protein 2 vezes por dia, tá? Eu uso ela uma vez no período da manhã. E ali de manhã eu já consumo uma porção de ovos, mas eu complemento o whey protein para não subir tanto a gordura. E
eu utilizo também no meu período da tarde. Só que nesses dois horários, eu utilizo somente uma porção de meia dose de whey protein. Então, eu totalizo uma dose completa durante o dia. E no meu período da tarde, eu utilizo exatamente pela praticidade. Então, percebo, no meu período da tarde, por exemplo, eu trago frutas para o consultório, para eu consumir, e trago também a whey protein para eu tomar. Eu acabo tendo uma porção proteica adicional no meu período da tarde. Isso permite com que eu não precise de, por exemplo, tanta comida, tanto volume proteico no meu jantar, uma coisa que eu particularmente prefiro e acho até vantajoso, metabolicamente falando. E nesse sentido, então, a gente vai conseguir, com essa suplementação de whey protein em 2 momentos do dia, praticidade. Mas se porventura eu colocasse de manhã, por exemplo, peito de frango desfiado dos meus ovos ali, lá ele, e colocasse no meu período aqui da tarde um sanduíche de frango natural, um sanduíche de atum em conserva, um patezinho de atum ali, problema resolvido. Então, de fato, o whey protein não é obrigatório, pessoal. As pessoas têm isso em mente pensando em ganho de massa muscular e é uma lenda, é um mito que tem que ser derrubado. O whey protein não é obrigatório. Se você não tem esse dinheiro, não se preocupe, você não está deixando ganho na mesa por conta disso, tá? Faça sua alimentação com uma boa base proteica, frango, carne, ovo, peixe, proteínas vegetais, como por exemplo óleo de nozes, amendoim, consuma feijão na sua rotina, se quiser substitua por lentilha, grão de bico, ervilha, tudo isso vai ser muito bem-vindo para que você obtenha os seus resultados, combinado? Pessoal, tamo junto, até breve, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Fui!